Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o gentil convite aqui de Google, Abril, IDP, para participar desse evento, desse debate, acho que tão profícuo, tão animado e importante sobre direito ao esquecimento, sobre remoção de conteúdos. Bom, meu nome é Carlos Afonso, sou diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e professor da UERJ. Aqui opa, vamos lá. Foi. Era uma questão de força. Rapidinho, só para apresentar quem não conhece o ITS. O ITS é um instituto situado no Rio de Janeiro, que faz pesquisas, publicações, análises na interface entre tecnologia e diversas áreas de estudos sociais, inclusive, especialmente na minha formação, que é a jurídica. Aí vai uma foto da equipe e uma foto da nossa varanda, onde nós fazemos vários eventos para justamente debater, geralmente quinzenalmente, temas ligados a nessa nossa área de estudo. Como disse, o ITS trabalha com publicações. Opa! Vamos lá, deixa eu ver se... gente, acho que vamos ter que fazer por aí, que aqui não foi. E olha que a gente ensaiou no intervalo, gente. Foi... Mas eu não sei se fui eu ou se foi o pessoal lá de trás. Fica a dúvida, mistério. Mas, enfim, vou passar rapidinho. E não sou eu. Gente, pode passar. Que realmente aqui não foi. Que triste. E olha que eu não mexi em nada que vocês falaram para eu não mexer. Oi, diz que eu pare de fazer qualquer coisa. Ok, vamos lá. Desculpa, gente. Bom, só para terminar essa parte, o ITS, enfim, faz publicações, pesquisas, comentários na imprensa sobre temas ligados à tecnologia e sociedade, esperando só a luz verde se eu posso mexer por aqui, não estou mexendo em nada. Mágica, tá? Eu posso passar? Não? Sim? Tá? Então tá bom, gente. Pode passar 3 slides, por favor. Aí são só os slides falando um pouquinho do ITS, enfim, a parte de imprensa. Nosso programa de fellowship, que é uma coisa interessante de trazer pesquisadores estrangeiros para o Brasil, já que o Brasil vive um momento tão importante em termos de regulação da rede, conhecer um pouco a história do Marco Civil da Internet, dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, se torna algo de interesse para o público estrangeiro. E aí o ITS serve como essa ponte para que pesquisadores estrangeiros possam vir ao Brasil e pesquisar um pouquinho sobre esses temas. Enfim, nós levamos os pesquisadores a encontros em São Paulo, em Brasília, enfim, para dialogar com atores envolvidos na regulação da rede. Acho que isso é um papel educativo do Instituto. Pode passar, gente. E oferecemos também alguns cursos através da internet. Pode passar? Bom, e aí entrando no nosso tema específico do direito ao esquecimento, começaria com uma primeira pergunta, que é saber se o esquecimento é uma falha, é um defeito humano, ou ao contrário, é uma virtude. Nesse debate sobre o esquecimento como falha ou como virtude, é muito comum se encontrar discussões que vão dizer que o esquecimento é fundamental para o perdão. Se nós lembrássemos sempre de tudo que nos aconteceu, nós seríamos incapazes de perdoar. Por outro lado, é importante a gente perceber que quando se comenta sobre direito ao esquecimento, além do right to be forgotten, o nome em inglês geralmente associado a essa discussão é right of oblivion, ou right to oblivion. E aí a expressão oblivion, ouvido, oblio, está ligado a um radical grego que é o lete. Lete como, enfim, o rio que corria no Hades, né, o rio do esquecimento, no qual, assim, se a gente for pegar Platão lá na República, conta o mito de é o rio em que as pessoas bebem para que elas possam reencarnar livres do pecado das vidas anteriores. Então essa ideia de Lete como o rio do esquecimento é algo que conecta, acho que bem essa nossa discussão, especialmente porque Lete não só é um rio, como também é uma ninfa, que é filha não do perdão, mas da discórdia. E aí, justamente percebendo como o esquecimento pode ser o filho da discórdia, eu gostaria de propor, pode passar, por favor, 10 desafios à questão do direito ao esquecimento nesse cenário de discórdia sobre como primeiro, se existe esse direito, onde ele é ancorado,
como ele deve ser implementado. Essa discussão está longe de ser simples e eu queria apenas oferecer 10 desafios à implementação do direito ao esquecimento que precisam ser trabalhados, que precisam ser levados em consideração. Então, vamos a ele. Pode passar. O primeiro desafio é uma própria questão de definição. Porque quando se fala em direito ao esquecimento, o esquecimento, na verdade, é o efeito da remoção do conteúdo. Ou seja, achei muito feliz a formação do painel quando colocou remoção e esquecimento juntos, porque nós acabamos ficando muito próximos, muito aproximados do nome esquecimento, e, na verdade, esquecimento é um efeito de algo. O ato é remover determinado conteúdo, para que se possa, lá à frente, esquecer que algum dia aquele fato foi noticiado ou que aquele fato possa ser encontrado. Então, é preocupante definir um direito com base num efeito que se quer obrigar a toda uma coletividade. Como é que eu obrigo uma coletividade como um todo a esquecer? E aqui é importante a gente levar em consideração que nenhuma decisão judicial ou mesmo decisão corporativa automaticamente geraria o efeito de esquecimento. Nós não estamos aqui num filme de ficção científica, enfim, com dispositivos móveis que fazem com que a pessoa possa esquecer que ela viu um ET. Então, enfim, nós temos aqui situações que mostram como isso é um pouco difícil. Pode passar, por favor? Segunda questão. A arquitetura da rede. A internet é uma rede de lembrança, a internet é uma rede de memória, a internet é uma rede criada justamente para que a informação, o dado, o arquivo, persista, sobreviva, né? Inclusive na sua raiz militar, né, da ARPANET, da internet como uma rede de redes, em que se uma rede cair, a informação continua a circular no restante da rede. Mostra como essa é uma rede feita para preservar a informação, que tende a ter a memória como regra e ter o esquecimento como a exceção. Pode passar. E aí, um terceiro desafio é: quem decide o que deve ser esquecido? E aí, sobre essa pergunta, coloco 2 desafios. O primeiro é: será que eu consigo saber ex ante o que é trivial e o que é relevante? Até rimou. O que é desprezível, irrelevante, desatualizado? Porque a noção do que é atual, relevante, pode mudar no decorrer do tempo. E aí nós temos o caso, enfim, de um processo trabalhista de um operário que perdeu um dedo, que parecia um processo absolutamente irrelevante. Enfim, tanto que se perdeu. E depois esse operário se torna presidente da República. Que interessante seria ter acesso a esses autos. Então, existe aqui uma discussão sobre o que é relevante num dado momento que torna difícil fazer essa análise da relevância ex ante, pensando, enfim, como o tempo pode mudar a caracterização desse fato. Próximo, por favor. E aí, isso se coloca muito em vários projetos de lei, em discussão não só no Brasil, mas especialmente no Congresso Brasileiro, em que se usa muito a adjetivação para promover o direito ao esquecimento como dados que são irrelevantes, defasados. E isso coloca a discussão sobre o que seria irrelevante. Pode passar? Um quarto desafio, também ligado sobre a questão de quem decide, não só esse quem decide precisaria ter um saber sobre a relevância do tema, mas também uma discussão importante sobre exatamente quem é a pessoa que decide sobre o esquecimento. A decisão europeia, que a professora Laura mencionou, que o professor Eduardo também comentou, ela é uma decisão que ela possui um resultado muito peculiar, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia delega a uma empresa privada a decisão sobre o que deve ou não deve ser acolhido sob base do direito ao esquecimento. Ou seja, o que o tribunal reconheceu é que, na existência desse direito, caberia ao buscador decidir ou receber as solicitações relacionadas ao direito ao esquecimento e decidir o que fica e o que não fica, o que é removido e o que é mantido. Me parece muito preocupante, porque isso vai justamente contrário ao que o Marco Civil procurou fazer, ao reconhecer, como bem colocou o ministro Cueva, o Poder Judiciário como uma instância legítima para decidir se um determinado conteúdo é lícito ou ilícito, se ele continua ou se ele deve ser removido, evitando, assim, estimular os provedores a adotar condutas de remoção de conteúdo mediante mera notificação privada que pode ser enviada pelos mais inúmeros motivos e, claro, flagrantemente abusado. Então, um quarto desafio é saber
se a questão do direito ao esquecimento, nos moldes traçados pelo direito europeu recentemente, pela decisão de 13 de maio de 2014, que eu lembro a data não só porque eu estudei esse assunto, mas também porque é meu aniversário, nessa decisão você tem, me parece, uma delegação aqui de uma missão, de uma competência que deveria ser do Poder Judiciário. Pode passar? E isso também aparece, essa delegação para as empresas, aparece também em alguns projetos de lei, como, por exemplo, o PL 1676, aqui do nosso Congresso Nacional, em que procuraria fazer com que todos os meios de comunicação social, então, olha interessante, todos os meios de comunicação social, rádio, TV, internet, tivessem um departamento para receber os pedidos de direito ao esquecimento. É quase assim, o disque zero para esquecer. Então, esse departamento, essa criação desse departamento mostra, enfim, como essa discussão de uma delegação me parece bastante preocupante. Pode passar? Um quinto desafio seria a efetividade dessa medida. E aí eu teria dois desafios sobre a efetividade da medida. O primeiro é uma discussão sobre como implementar o direito ao esquecimento. E aí na Europa, imagino que muitos de vocês já ouviram falar da discussão sobre como implementá-la. Será que o direito ao esquecimento fica restrito a um determinado país, ou ele deve ser aplicado regionalmente, ou será que ele deve ser aplicado globalmente? Porque a discussão é, se eu tenho um juiz de um país que obriga ao esquecimento, a pessoa pega um avião, um ônibus, um carro, atravessa a fronteira, e aí quando acessar o buscador de um outro país, tem acesso ao mesmo conteúdo que havia sido esquecido no seu país de origem. Como implementar isso? E aí, nessa discussão, me pareceu muito interessante uma resposta que o Google publicou no seu blog, logo em seguida, a discussão sobre implementação global, em que ele disse, olha, na Tailândia, né, o crime de comentar, de criticar a família real é severamente punido. Na Rússia, eu tenho uma regulação sobre o que significa propaganda gay, que implica numa restrição ao discurso. Se eu for implementar a decisão do juiz da Tailândia e do juiz da Rússia em base global para a remoção desse conteúdo, eu estou nivelando a liberdade de expressão pelo seu nível mais baixo, pelo seu nível de menor proteção pelo mundo afora. Pode passar? Pode passar também. E aí, ainda sobre a efetividade da medida, um segundo desafio que é a vítima, a pretensa vítima desse dano, como é que ela exerce esse direito? Ela vai contra, enfim, aqueles buscadores mais famosos, ou talvez até contra um buscador, tendo em vista o market share da Google. E a discussão é, isso atende a tutela integral da pessoa humana? Ou isso, na verdade, acaba representando um dano seletivo? Isso apareceu muito na linguagem da ministra Nancy Andrighi, no caso da Xuxa contra a Google, em que a ministra Nancy menciona, olha, mas, enfim, esse buscador aqui é objeto da ação, mas o mesmo conteúdo não consegue ser encontrado em outros buscadores? Então, na verdade, enfim, eu escolho que eu não quero que este buscador apareça esse conteúdo. Mas em outros o conteúdo poderia continuar sendo acessado, o que é até uma oportunidade comercial para outros buscadores que não foram objeto da ação, e em falar, olha, venha buscar aqui que você ainda consegue achar o conteúdo que naquele outro você não consegue achar. Enfim, até uma oportunidade comercial. Acho uma questão importante para a gente pensar em que a tutela integral da pessoa humana certamente não se dará com essa escolha, enfim, de um dano pretensamente seletivo. Pode passar? E aí o sétimo desafio é o óbvio, é o efeito Streisand. Acho que todo mundo se lembra do caso da Barbara Streisand, que procurou tirar uma foto da internet que mostrava onde estava a sua casa, lá nos Estados Unidos. E, enfim, talvez, não sei se vocês são fãs da Barbara Streisand, talvez nunca tivessem se incomodado em saber onde mora a Barbara Streisand. E na medida em que ela tentou remover essa foto da internet, a internet subitamente se mostrou muito interessada em saber onde morava a Barbara Streisand. Então, a gente tem esse efeito reverso, que acabamos lembrando mais daquilo que forçosamente alguém tenta esquecer. Então é um paradoxo permanente da lembrança do que se procura esquecer, do direito ao esquecimento. Pode passar? Pode passar também, 2 vezes. Que é o caso Ceccarelli, mas enfim, todo mundo conhece. E aí, o 8º desafio é a preocupação com fatos históricos, em reescrever a história, que é o que aparece no parecer do Janot, já num caso, enfim, em apreciação
no Supremo Tribunal Federal, e algo que preocupa muito, especialmente nós na América Latina. A América Latina vem de um período de afirmação de suas democracias, depois de períodos de governos autoritários, em que o sigilo da informação, muito por questões ligadas à segurança nacional, mas num conceito muito abrangente, que fez com que a vida privada fosse bastante invadida para se obter informações de natureza estratégica, faz com que, com a criação das comissões da verdade, com a tentativa de se saber mais sobre um passado recente dos nossos países latino-americanos, a possibilidade do direito ao esquecimento ser abusado para reescrever a história desses países e das pessoas envolvidas nos regimes de repressão não é desprezível e deve sempre ser levado em consideração. Por favor, pode passar. O nono desafio é fragilizar a liberdade de expressão, justamente nesse momento importante em que a liberdade de expressão passa, como já foi comentado aqui no painel anterior, por decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, lembrando, enfim, dentre várias, a discussão das biografias não autorizadas e também de manifestações do próprio Conselho de Comunicação Social. Pode passar? Que, discutindo justamente os diversos PLs sobre direito ao esquecimento no Brasil, se posicionou contrário à forma pela qual esse direito vem sendo colocado de forma bastante insistente em alguns projetos de lei no Brasil. Enfim, lembrando que esses projetos vão levar ao apagamento de informações em termos muito vagos. Pode passar, por favor. E, especialmente, no final desse parecer do CCS, também comentando a questão de que essa supressão do conteúdo, como já apareceu num parecer anterior do Conselho de Comunicação Social, diz que a melhor reação a um discurso, a um relato considerado problemático, é que a resposta dele seja na esfera pública, e não através da supressão, do tolimento, enfim, gerando um efeito contrário do que se desejava. Pode passar? E, por fim, meu último desafio é a discussão do Marco Civil da Internet, porque alguns comentadores ao Marco Civil querem ler no Marco Civil uma disposição sobre direito ao esquecimento. E aí não me parece que o Marco Civil da Internet tenha um dispositivo sobre direito ao esquecimento. O que existe no artigo 7º, inciso 10º, é tão somente a exclusão de dados que tenham sido cadastrados para fins de uma relação contratual e que, ao final dessa relação contratual, eles devem ser excluídos. Pode passar, por favor? Essa é a redação do artigo 7º, inciso 10º, que fala da exclusão definitiva dos dados pessoais que o titular dos dados tiver fornecido ao término da relação entre as partes. Então, não me parece que esse seja um direito ao esquecimento light, enfim, existente no Marco Civil. É uma questão de apagamento de dados ao fim de uma relação contratual. Pode passar, por favor? Então, esses são os 10 desafios que eu aqui gostaria de apresentar sobre a implementação do direito ao esquecimento e que coloco aqui como uma sugestão de debate, de conversa, de reflexão a todos sobre esse tema tão importante. Acho que temos aqui desafios sobre definição, sobre arquitetura da rede, sobre como decidir, quem decide, a efetividade dessa medida, o efeito que isso gera, especialmente olhando a nossa história, a nossa recente jurisprudência e a nossa recente legislação, que é o Marco Civil da Internet. Pode passar? Então, com isso, enfim, encerro aqui a minha apresentação, só pedindo desculpas, eu passei menos de 2 minutinhos aqui do meu tempo, mas eu fico à disposição para perguntas e para o debate mais à frente. Obrigado.